Boa noite. Muito bom estar mais uma vez aqui juntos para compartilhar. Hoje o tema da noite é um tema bem que a gente normalmente não gosta de falar sobre ele. Apesar da gente gostar muito de dinheiro, quando a gente está aqui dentro da igreja, a gente não gosta muito de falar sobre dinheiro. Já vem logo com dízimos e ofertas, e aí a gente não gosta muito quando pesa no bolso. Mas é um tema que a gente precisa falar, né? Então, o tema de hoje, como vocês podem ver, é a ilusão. A ilusão que a gente tem a respeito do dinheiro. E aí, antes de começar, eu queria contar uma história para a gente entrar no clima da pregação, certo? Conta uma história que um homem chamado Christian Herod, um comerciante lá famoso, nomes fictícios aí para a gente não expor quem são as pessoas, estavam lá em um dia de inverno em sua casa, em frente à lareira, aproveitando aquele descanso, quando de repente apareceu uma figura, um homem próximo dele, e disse que ia conceder a ele um desejo. O que ele pedisse, ele ia lhe dar. E aí, o desejo desse homem é um pouco estranho. Ele pediu que aquele homem entregasse para ele o jornal de 2 semanas à frente. E aí ele entregou o jornal, né? O homem foi, entregou o jornal a ele, ele começou a folhear, e achou a parte que ele queria, a parte onde tinham as ações do mercado. E aí ele pensou logo, vou conseguir comprar e negociar o que eu bem quiser, porque eu já sei como é que vai estar o mercado daqui a 2 semanas. Então eu sei onde é que eu vou colocar o meu dinheiro para ganhar mais. E esse foi o pedido dele. Porém, avançando o jornal, ele chegou em uma outra parte, que é essa parte que está aqui do lado, né? O obituário, que é onde normalmente tem as notas de falecimento das pessoas. E aí ele descobria que, antes de completar as 2 semanas, ele era a pessoa que estava morta, né? Ali tem a nota, o obituário, né? Nota de pesar, né? Então, ele não ia chegar nos 15 dias, né? Nas 2 semanas que ele pediu. E aí eu trouxe essa história para a gente refletir, né? A gente sabe que Deus, ele concede tudo que a gente pede. E às vezes a gente está colocando as nossas esperanças e o nosso Deus, que pode fazer tudo, em coisas tão rasas, tão pequenas, né? Como ele queria simplesmente ficar rico comprando as ações dele, né? Se ele tivesse pedido a fortuna, naquele momento lá, aquela criatura lá, ele tinha conseguido tudo. Mas não, ele quis fazer pelo meio mais difícil, né? E às vezes a gente faz assim. Ao invés de colocar nas mãos de Deus, a gente tenta fazer pelo meio mais difícil e acaba quebrando a cara e podendo acontecer algo até como o desse senhor aí. E aí, para a gente iniciar, eu queria que vocês abrissem aí nesse texto, Gênesis 2:15. Na minha versão diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Certo? Esse verso mostra um pouquinho do que Deus queria que o homem fizesse lá no jardim do Éden, né? Qual era o papel do homem quando ele foi criado.
E aí, né, Deus criou o homem para ser o mordomo e para administrar não só o jardim, mas toda a terra. Sendo que quando o homem foi colocado à prova, né, como a gente conhece a história, ele acabou desobedecendo à vontade de Deus e instaurou naquele momento a própria vontade humana. E aí nós deixamos de ter a função de mordomos, né, de cuidadores da terra, de mordomos para o dono de toda a terra, que é o próprio Deus, e passamos a querer conquistar tudo sozinhos e a virar patrões. Surge então um dos maiores males da humanidade, o amor ao dinheiro, que é o tema desse culto de hoje. E aí todos sabem, segundo a Bíblia, né, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Isso está lá em 1 Timóteo 6,10. O detalhe é que é o amor ao dinheiro, não é o dinheiro que é a raiz de todos os males. É o amor ao dinheiro. Lembrando que esse culto aqui não é para dizer que a gente tem que ser pobre, nem para dizer que a gente não pode ser rico, certo? Então, nesse sentido. Mas poucos sabem se amam ou não ao dinheiro. Se eu perguntar aqui hoje, quem ama o dinheiro? Quem tem coragem de levantar a mão? Quem acha que ama o dinheiro? E aí, a ideia de hoje é a gente ver situações que podem mostrar que a gente ama o dinheiro. E aí, no final do culto, eu pergunto de novo se vocês amam ou não, tá? Vamos seguir. Primeira situação. Você está gastando mais do que você recebe. Uma primícia básica de uma boa administração, lembrando que nós fomos criados para sermos os administradores da terra, né, é gastar menos do que se ganha. Sendo que isso tem se tornado cada vez mais difícil com tantos meios de gastar dinheiro que estão surgindo. É o cartão de crédito, é o cheque, é o empréstimo, é o financiamento, é o consórcio. E aí a gente vê que cada vez mais as pessoas estão se afundando em dívidas. Isso dentro e fora da igreja, certo? E aí, toda essa facilidade tem gerado uma sociedade dependente de crédito e que acaba gastando mais do que recebe. E aí vamos seguir nessa lógica aqui. Crédito é igual a um empréstimo. O cartão de crédito, eu não tenho aquele dinheiro do cartão de crédito. O banco ele está me emprestando para que eu pague ao banco depois. Então, crédito é igual a empréstimo. Empréstimo é igual a dívida. Ou seja, eu estou pegando uma coisa que não é meu, depois eu vou ter que pagar. Então, eu vou estar em dívida. Se eu estou em dívida, eu passo a ser um escravo do dinheiro. E aí, ser escravo do dinheiro é servir ao dinheiro. E aí, sobre isto, Jesus já tinha falado e ele diz assim, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Então, ele é bem certeiro ao dizer o que é que vai acontecer, né? Às vezes a gente pega só o começo desse verso para falar de Deus e de Satanás. Quando, na verdade, esse outro Deus que pode ser adorado, que ele está falando, é o próprio dinheiro. Quando gastamos mais do que ganhamos, estamos agindo de forma semelhante ao filho pródigo, querendo uma coisa que pode ser até que seja nossa, mas querendo aquela coisa antes da hora. E aí vamos seguir. Segundo tópico. Você é constantemente tentado a pecar. E esse aí eu acho que, pelo menos os jovens, falando de dinheiro, às vezes acabam fazendo muito isso. Preste atenção. Um forte sinal de amor ao dinheiro é a constante tentação que muitos sofrem de cometerem pequenas corrupções. Como, por exemplo, fazer a carteira de estudante sem ser estudante.
Usar a TV a cabo clandestina. E aí isso inclui as Netflix pirateadas, né? Sonegar imposto de renda não declarando determinadas receitas. Esse eu acho que todo brasileiro faz, né? Quase. Fazer gato na energia elétrica. Estacionar em local proibido e pedir para o flanelinha tomar de conta. Então, são pequenas corrupções do dia a dia que normalmente a gente faz por quê? Tentando evitar um gasto. E aí a gente faz elas para gastar menos. Isso porque a gente ama o dinheiro. Vamos lá. Terceiro ponto. Você nunca tem o suficiente. Eclesiastes 5:10 diz assim: quem ama o dinheiro não ficará satisfeito com o dinheiro que tem, né? Nem quem ama a abundância com o seu rendimento. Isso também é vaidade. Às vezes a gente conhece pessoas que têm muito e você não vê aquela pessoa conformada com o que ela tem. Elas vivem em uma luta constante para conseguir mais e mais e mais. E às vezes... Pode falar. É desse jeito. Você reclama mais, né? Você reclama mais, porque se você trabalha mais, fica mais cansado, aí você reclama mais. Mas, enfim, sempre ter objetivos financeiros é bom e é aconselhável, certo? Você viver uma vida sem objetivos é aquela história, né? Quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve, né? Então, a gente precisa ter, sim, objetivos, não só financeiros, mas em todos os aspectos da nossa vida. Porém, esses objetivos eles não devem ser condição para a nossa felicidade. Esse é o detalhe principal, né? Aquela pessoa que diz, eu preciso conseguir isso para ser feliz, ela vai conseguir aquilo e quando ela conseguir, ela vai ver que ela não é feliz e aí ela vai colocar outra coisa no lugar e ela nunca vai ser feliz e ela nunca alcança nada no final. Vamos seguir. Quarto tópico. Você está obcecado para se tornar rico. 1 Timóteo 6, versos 9 e 10 diz assim: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de toda sorte de males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Então, estar obcecado por se tornar rico, né, ter aquilo como única meta exclusiva de vida, pode levar a tudo isso, né? A ruína, destruição, toda sorte de males, né? E acabar até se desviando da fé, né, como o próprio verso ali coloca bem. A riqueza por si só não é boa nem má. O amor ao dinheiro e a busca compulsiva e até mesmo antiética pela riqueza é que não é boa. Pois essa busca, cedo ou tarde, pode nos levar à ruína, seja na terra, seja na eternidade. Uhum. É diferente, né? Duas linhas diferentes. Mas vamos seguir aí que tem mais coisa aí. A gente vai chegar mais nessa parte aí, certo? Vamos lá. 5 pontos. E aí a gente começa a entrar nessa linha de pensamento aqui, pensando numa linha mais da igreja.
Você não é visto como uma pessoa generosa. Vamos lá. As pessoas ao seu redor te veem como alguém generoso, que está sempre pronto a ajudar, que contribui com a necessidade do próximo, ou te veem como um mão de vaca, ganancioso, que dificilmente contribui com algo. Como será que nós estamos sendo vistos? E aí eu pontuo que o que as outras pessoas pensam da gente não é o que importa, de fato. O que importa é o que Deus, de fato, conhece no nosso coração. Mas, às vezes, a gente não pode excluir totalmente o que as outras pessoas falam da gente. Porque, afinal, são elas que estão vendo o que a gente faz e o que a gente deixa de fazer no nosso convívio. Então, a gente não pode simplesmente dizer, o que as outras pessoas estão dizendo é mentira ao meu respeito. E aí, a gente precisa observar o que as pessoas têm dito de nós e, de fato, refletir se há alguma verdade naquilo, né? Então, precisamos enxergar como somos vistos, né? E isso vai nos ajudar a entender quem somos. Se somos generosos, doadores, se amamos, de fato, a Deus. Ou se estamos indo para o outro lado, né? De mão de vaca, gananciosos, que não contribuem com nada. Certo? E aí a gente sabe que às vezes tem pessoas de fora da igreja mais prontas a doar do que pessoas da igreja. Isso é fato. Né? E às vezes, pessoas da igreja que a mão é tão de vaca, tão dura, tão fechada, que às vezes a gente não se dá nem o trabalho mais de pedir. Né? Quem tá acostumado a organizar coisa de ministério e tal, já sabe. Tem o irmãozinho fulano de tal, que a gente sabe que se a gente pedir, ele ajuda. E tem um irmãozinho que eu não passo nem perto, porque se eu pedir, eu vou levar um não, que nem das outras vezes. Então, que atitude nós estamos tendo como cristãos? Né? Sexto ponto, você exibe suas compras. Uma das armas do dinheiro para capturar o nosso amor é a suposta sensação de poder e a aceitação que ele passa. Tantos que alguns dizem, você vale o que você tem. Né? A gente escuta muito isso aí pelo mundo afora. Se você tem um bom carro, uma casa, um bom emprego, você tende a ser mais aceito, a ter mais amigos e a ser mais valorizado. E aí Provérbios 19:4 vem dizer assim, as riquezas granjeiam muitos amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo deixa. O problema não é ter dinheiro ou posses. O problema é quando o dinheiro e as posses nos têm. Né? Às vezes a gente está vivendo uma vida de aparências, né? Simplesmente pelo status. Né? Quantas pessoas a gente não conhece que nas redes sociais postam uma coisa e aí na vida pessoal é outra. E aí às vezes a gente olha o celular e está lá. No Instagram é passeio, é viagem, é restaurante, é não sei o quê. E aí quando você para conversar com a pessoa, aí o que ela conta para você é dívida, discussão, confusão, e cartão de crédito, e boleto. Não tem coerência. Né? E aí a gente vê que é uma característica das pessoas que amam dinheiro, está exibindo o que tem, o que comprou, o que conseguiu, como uma forma de chegar naquele status. E aí a gente vai para o último tópico. Você esqueceu a fonte. Tudo o que temos vem de Deus. É tudo dele e para ele. Ele é o nosso pão, nosso ar. Ele é o nosso sustento. Em outras palavras, nosso sustento não vem de um patrão, de um emprego, de uma empresa, de um familiar, de uma pensão, aposentadoria, ou seja lá o que for. Nosso sustento vem unicamente e exclusivamente de Deus. Ele é a fonte. Se em algum momento a gente se esquece disso, a gente vai estar amando dinheiro. Né? Porque a gente se coloca na posição de que está conseguindo as coisas. Eu trabalho, eu que ganho. Ou o meu patrão é muito bom e me deu um aumento. E a gente passa a amar o dinheiro, se esquecendo de que
quem permite que tudo aconteça e quem nos dá tudo que a gente tem é o próprio Deus, né? Ele é a fonte de toda riqueza. Ao sabermos de tudo isso, né? Ao vermos todas essas coisas, vou refazer a pergunta do início. Tem alguém aqui que ama o dinheiro? E aí? E aí? E aí, se a gente voltar naquele verso, né? Dos senhores, o Deus ou ao dinheiro. A gente não pode pensar que querer conseguir dinheiro é amor ao dinheiro. Não é isso. Certo? Eu querer conseguir meu dinheiro e ter meu dinheiro para sustentar minha família, me manter e tal, ou até para comprar alguma posse, algum bem, isso não é errado. O problema são as intenções no coração por trás disso. Se eu só quero isso, se eu me detenho a só fazer essas coisas, eu vou estar colocando o meu tesouro em outros lugares. Né? E aí a Bíblia diz, né, onde você coloca o seu tesouro está o seu coração. E aí é justamente isso. Descobrimos que muitas vezes temos amado ao dinheiro e em nosso coração tem sido difícil demonstrar um amor ao menos parecido com o amor divino. Um amor que se doa em favor do outro. E aí a gente está falando de dinheiro e sempre quando eu penso em igreja, eu penso em doação. Não só no sentido de dízimos e ofertas, mas eu penso no sentido de doação mesmo, de trazer o quilo de alimento e colocar na porta, de um irmão estar precisando de uma ajuda, como a gente viu no último culto, que foi trazida a situação de um irmão e tal, e ter irmãos dispostos a ajudar, e ter alguns irmãos que aquela situação não causa nenhum desconforto, no mínimo. Porque você vê uma situação daquela que a gente viu sábado passado, de um irmão dormindo dentro de uma casa descoberta praticamente, né? E não lhe causar desconforto, mostra que esse amor divino ali, ele já esfriou no coração. E aí, o que é que a gente pode fazer para ter o dinheiro, não amá-lo, a ponto de quando a gente precisar servir com esse dinheiro, a gente servir. Não só para a igreja, mas para as pessoas que estão lá fora, para os meus amigos, para a minha família, mas enfim, para o dinheiro não ficar guardado, mas sim ele ter função e a gente não estar preso a ele, né? E aí a gente vai para o verso tema, né? Vamos abrir. Já estão deixando marcado esse verso na Bíblia. Quem não está marcado ainda, marquem. Nós vamos ler o verso 1 e o verso 2, para a gente entender um pouco mais, certo? Romanos 12, 1 e 2, diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí eu li o verso 1, por justamente ele falar que nós precisamos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, né? Santo e agradável a Deus. Eu posso entregar tudo que eu tenho, mas se eu não entregar o meu eu, não vai adiantar de nada. Certo? Então, falar sobre amor ao dinheiro é também falar sobre o amor ao eu. Porque toda vez que eu compro algo, que eu almejo algo, eu não estou almejando para as outras pessoas.
Eu não quero comprar uma casa para me dar a Anália. Eu não quero comprar um carro para me entregar a Bi Jackson. Aí ele já tem o carro deles. Eu quero comprar para mim. É o meu eu que está sendo alimentado. E aí a gente sabe que, por isso que Deus coloca 2 senhores. O Deus ou o dinheiro. Porque no momento em que eu escolho só alimentar o meu eu, o dinheiro se torna esse Deus, né? É colocado no lugar de Deus. Então que a gente possa, de fato, passar por essa transformação na nossa mente para entender o que é simplesmente necessidade. Eu estou suprindo a necessidade da minha família. Eu estou conseguindo dinheiro para manter as necessidades. E o que é o exagero, né? O que é o momento em que eu ultrapassei a linha do precisar do dinheiro e o necessitar do dinheiro a ponto de depender dele para tudo. Então, que nós possamos pensar nisso essa noite. Nós vamos ter um louvor e em seguida a gente faz a oração. Vem de passos em vão, tentando minha vida consertar e sente. Sozinho caminhei, e os casebres que eu construí são castelos do meu próprio querer, e me afastaram tanto de ti. Mas lá de longe vi que minha vida era toda um caos. Estava perdido, sem destino e direção. Eu vi que tudo fez sentido quando eu te encontrei. Por isso eu entrego todo o meu viver. E hoje entrego tudo, tudo, nada mais em mim é meu. Entrego o meu coração, viva agora em mim. Bate com orgulho, peito puro, puro, minha vida entreguei. Não mais eu quem vivo, Ele é quem vive em mim. Aprendi a caminhar nos caminhos que eu mesmo construí, mas meu destino era o chão. Eu tentei provar que eu era capaz, fugir pro mundo sem olhar pra trás, sem rumo caminhei. Mas lá de longe vi que minha vida era todo um caos. Estava perdido, sem destino ou direção. Eu vi que tudo fez sentido quando eu te encontrei. Por isso eu entrego todo o meu viver. Hoje entrego tudo, tudo, nada mais em mim é meu. Entrego o meu coração, viva agora em mim. Bate com orgulho, peito puro, puro, minha vida entreguei. Oh, oh, não mais eu quem vivo, Ele é quem vive em mim. Por isso hoje entrego tudo, tudo, nada mais em mim é meu. Entrego o meu coração, viva agora em mim. Bate com orgulho, peito puro, puro, minha vida eu entreguei. Não mais eu quem vivo, Ele é quem vive em mim. Amém. Vamos ficar de pé para a gente orar? Oremos. Senhor Deus amado Pai, que não mais nós vivamos, mas que o Senhor vive em nós. Que possamos de fato te entregar tudo, não só pensando em bens materiais, em dinheiro, mas que de fato possamos te entregar o nosso eu.
para que o Senhor transforme e nos devolva Ele transformado, renovado, para que a gente possa fazer aquilo que o Senhor quer que a gente faça, para que a gente possa ser aquilo que o Senhor quer que a gente seja. Vem nos ajudar nessa transformação diária, que o Teu Santo Espírito Ele nos acompanhe e nos ajude a entender onde precisamos mudar, que a gente não saia daqui hoje do mesmo jeito que a gente chegou e que a cada dia a gente possa perceber mudanças necessárias para estarmos cada vez mais alinhados com a Tua vontade. Nos dá uma noite tranquila e abençoada na Tua presença e que amanhã possamos estar aqui mais uma vez juntos para aprender um pouco mais de Ti. É isso que nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Bom, pessoal, estamos quase chegando no finalzinho da nossa semana de oração. Faltam agora só 2 dias, né? E vamos deixar o convite para vocês estarem participando conosco, né? Amanhã é sexta, ninguém trabalha mais à noite, todo mundo livre. Então, sexta-feira é dia de PG, já está todo mundo se organizando para ir para os seus PGs. Então, venham para a igreja, vai ser um programa um pouco diferente dos outros dias, amanhã. E aí, no sábado, nós vamos estar juntos mais uma vez, né, para encerrarmos a semana de oração e vermos, de fato, a solução de todos esses problemas que estamos vendo ao longo da semana. Então, vocês são nossos convidados para estarmos juntos. E obrigado a você que veio hoje. Que vocês possam ter uma noite abençoada na presença do Senhor. Amém.